Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Amigos imaginários. A moça que nos conta esse relato diz que tem 14 anos, mas tudo começou quando ela ainda era criança, quando ela tinha por volta dos 6 anos de idade. Ela tinha 2 amigos imaginários, que ela não lembra o nome, só lembra a aparência. E diz que eles pareciam albinos, que eles tinham a pele extremamente brancas, os olhos claros e os cabelos bem claros também. E sempre usavam roupas brancas. A menina sempre se destacava, sempre brincando, conversando bastante, sendo a melhor amiga. Já o garoto era sempre quieto, dificilmente ele conversava com elas. Um detalhe que deixava ela intrigada é que esses amigos imaginários só apareciam quando ela estava brincando. Fosse de boneca, de casinha, com brinquedos, sozinha ali. Já que ela não tinha nem primos nem irmãos naquela época. Passado um tempo, ela era uma criança com muita dificuldade de dormir. Tinha distúrbio ali no sono, tinha muitos pesadelos, sempre com insônia. E esses pesadelos tornavam a hora de dormir tipo um inferno para ela. Porque ela sabia que ela ia ter pesadelo, então era foda saber que tinha que dormir. Então esses amigos imaginários que só apareciam quando ela brincava, agora começaram a aparecer na hora de dormir. E como ela dormia num colchão no chão, eles se ajoelhavam ali no chão e iam fazer cócegas nela. Ficava provocando ela ali fazendo cócegas, o que ela odiava. E ficavam chamando ela para brincar. E ela ficava brava, ela gritava, ela chorava, mas a mãe dela achava que tudo não passava de pesadelos. Mas ela diz que ela mesma queria pensar que isso era coisa da mente dela, que isso era coisa da imaginação dela, porque todo mundo chamava ela de louca. O que ela deveria pensar? Que é coisa da cabeça dela mesmo. Quando ela passou dos 7 anos de idade, ela diz que nunca mais viu esses amigos imaginários dela. Porém, isso não quer dizer que ela estava livre do desconforto e mal-estar ao adormecer. Bom, ela se mudou para um condomínio quando completou 10 anos de idade. E nesse período a mãe dela teve 2 filhas. Uma já tinha 2 anos de idade e a outra tinha meses. A mãe dela trabalhava no centro de São Paulo e não conseguia acordar com o choro da mais nova na madrugada. Porque a mãe dela ficava muito cansada e desmaiava na cama. Então quem acordava sempre, todos os dias, pontualmente às 3 da manhã para dar mamadeira para o bebê era ela. A moça que nos conta esse relato, que tem 14 anos hoje. Então ela com 10 anos acordava sempre às 3 da manhã para ir lá dar mamadeira para a irmãzinha. Mas quando essa irmãzinha dela completou 2 meses e 5 dias, nessa noite, a única noite que ela não levantou para dar mamadeira para a irmã. Os pais dela e nem a irmã de 2 anos não acordaram. Ninguém acordou e ninguém se lembra como tal fato aconteceu. A irmãzinha de 2 meses dela, que dormia num Moisés, num cesto, tipo um bercinho, um Moisés, acordou essa noite na cama dos pais dela. E ela tinha a boca suja de vômito. Sabe quando a criança gorfa assim e volta o leite? A boca dela estava suja. O que era muito estranho, já que a moça que nos conta esse relato não tinha preparado o leite dela, ela não havia levantado para amamentar a menina. Nem a mãe, nem o pai, ninguém levantou para dar mamadeira para ela. E a mãe dela não tinha leite no peito, então não tinha como. E ao tocar a pele da neném, ela estava gélida. Então a mãe dela entrou em pânico e gritou e chamou o marido dela, o pai da menina. E os dois levantaram desesperados para levar ela para o hospital, e isso era 5 horas da manhã, que era o horário que eles levantavam para trabalhar. Então a moça que nos conta esse relato, com 10 anos na época, levantou e foi para o quarto dos pais ver o que estava acontecendo, e viu a mãe dela gritando: ela está morta, com a bebê nos braços. E viu que o bebê realmente não tinha pulsação, e enquanto os pais se ajeitavam ali para levar a menina para o hospital, ela tentava reanimar a irmãzinha em vão. Diz que não teve jeito. Ela foi dada como morta assim que chegou no hospital e eles calcularam o horário do óbito dela por volta das 3 horas da manhã. Imagina o peso na consciência que ela ficou. Ela chorou e ficou atormentada por anos. E ela passou a chamar por essa irmã sempre, até que parece que ela começou a ouvir.
a irmãzinha começou a ouvir os chamados da moça que nos conta esse relato. Porque toda vez que ela olhava de relance para o quarto dos pais dela, na janela, lá estava a irmãzinha dela, gargalhando e meio que flutuando. Diz que a irmãzinha dela adorava sorrir, por mais que fosse bem novinha, pequenininha, ela estava sempre fazendo isso. E isso atormentou até completar 1 ano da morte da irmãzinha dela. Depois disso, ela nunca mais viu a menina. Passaram-se 4 anos e ela finalmente completou 14 anos, que é a idade que ela tem hoje. Ou seja, este ano. O pai dela recebeu uma ótima proposta de emprego, só que eles teriam que se mudar para uma cidade que fica a 300 quilômetros da cidade que eles moravam. E como eles estavam apertados em dívidas, tiveram que aceitar, já que era um aumento de 50% no salário aí do pai dela. Bom, então eles se mudaram para um confortável apartamento no interior de São Paulo, que é onde ela está morando agora. Ela diz que é muito tímida e isso gerou muita dificuldade para ela se entrosar com outras pessoas, se enturmar, o que gerou uma certa solidão nela novamente e ficar presa dentro de casa. Morou nesse apartamento por 7 meses e as coisas bizarras voltaram a acontecer. Primeiro ela estava em uma das gavetas e no guarda-roupa dela diz que tem uns nichos, uns quadrados assim, onde você coloca as roupas e o que você quiser. E em cima tem um negócio de pendurar cabide e foi ali que começaram as sequências bizarras. Ela via todas as jaquetas, as blusas ali penduradas se movimentando, balançando, quando não havia vento nenhum no local. Às vezes até as janelas estavam todas fechadas e aquilo balançava, o que começou a deixar ela muito intrigada. E com medo, óbvio. Semanas depois, ela viu aquela amiga imaginária dela, sim, aquela de antigamente, sentada dentro do guarda-roupa, mexendo as jaquetas. Ela tinha uma expressão muito sapeca no rosto, ria sem parar, e depois sumia. E depois corria e corria pela casa. Ela disse que nunca dirigiu uma palavra a ela, mas sempre sorria. Ela já estava ficando paranoica quando mais um fato a aterrorizou. Ao dormir, depois de muito custo, porque ela tinha dificuldades para dormir, né? Quando ela finalmente dormiu, ela sentiu alguém arranhar as pernas dela. Tomou um grande susto, claro, mas controlou ali a respiração e tentou voltar a dormir. Quando voltou a dormir, sentiu as cócegas novamente e ela sentiu a presença daquela menina, como era antigamente. Então ela mudou de posição na cama e os arranhões e as cócegas pararam. Então ela voltou a dormir, mas assim, quase chorando, intrigada com aquilo que estava acontecendo. E ela disse que não era bem medo, não era medo da situação, mas uma coisa esquisita, um desconforto por não saber com o que ela estava lidando, o que era aquilo. Ela termina dizendo que ela sabe que isso, talvez, esse relato não seja algo aterrorizante como alguns outros relatos, mas ela quer saber a opinião de vocês e que se alguém pode ajudar ela. Os pais dela são católicos praticantes e o pai diz que é meio intolerante em relação a outra religião, porque ela tinha vontade de procurar, talvez, no espiritismo, no kardecismo, não sei. Ela queria entender o motivo pelo qual essa criança vem até ela, esses amigos imaginários. Ou por qual motivo ela via a irmã dela quando a irmã dela faleceu. E é isso aí, se alguém puder ajudar, se alguém quiser deixar aqui no comentário alguma coisa para ela, alguma explicação, quem entende mais do assunto, quem entende do assunto, por favor, né? Porque tem um monte de gente aí que não entende nada e quer falar. Deixa aqui nos comentários para tranquilizar a moça, que, meu Deus, com 14 anos já passou por tudo isso. E se vocês gostaram do relato, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, compartilhar esse vídeo com seus amigos e um beijo pra vocês, até o próximo relato. Tchau!